ao lado de Alessandro Rosa Vieira, mais conhecido como Falcão, para falar um pouquinho dessa história, né? Dentro do nosso programa, uma satisfação estar com um dos melhores jogadores do mundo e falar pra gente como é que tudo começou, Falcão. Bom, primeiro é um prazer estar falando com você, prazer estar de volta aqui a Jaraguá do Sul. Na verdade, eu era mais uma criança, né, Joe, que jogava futebol na escola, jogava futebol na rua. Não era aquela criança que participei de escolinhas, que queria ser um atleta de futebol profissional, apenas me diverti até que eu tive um convite com 13 para 14 anos para jogar num clube chamado Guapira, lá em São Paulo. Com 6 meses desse clube eu já fui para o Corinthians e aí as coisas foram acontecendo muito rápido. Mas a minha infância foi como a de qualquer moleque, né? Naquela época tinha muito futebol de rua, tinha muito jogar bola na escola no intervalo, coisas que hoje já não existe mais. E para mim foi a minha grande escola, com certeza. Bom, e ao mesmo tempo assim, o atleta Falcão, ele teve um período de que as pessoas às vezes não entendiam, porque você tinha costume de driblar até mesmo por ter essa base aí do futebol da rua, que é o conhecido como futebol arte. Como é que foi que o atleta amadureceu para se tornar eleito o melhor do mundo por várias ocasiões? Foi uma coisa que meu pai me cobrava muito e eu também entendi isso muito cedo, né? Porque quando você torna um jogador de drible e não ganha título e não faz gols, você vai ficar marcado como um jogador show e que não dá resultado. Então, desde moleque, eu sempre tentei juntar tudo, ser artilheiro dos campeonatos, fazer gols importantes, ser campeão. E isso vem desde cedo na minha carreira, graças a Deus, né? Então, com 22, 23 anos, todo mundo já entendia que era o meu jeito de jogar, que nunca foi para menosprezar ninguém, porque os títulos vinham juntos, os gols vinham juntos. Então eu consegui alinhar uma coisa na outra. Mas eu tenho certeza que o meu estilo de jogo, que fez eu chegar até onde eu cheguei, de ter esse reconhecimento mundial, de ser uma referência no meu esporte, então acho que tem a ver com essa ousadia que eu sempre tive e principalmente no momento que eu consegui linkar isso ao resultado final, né? Então acho que isso para mim foi o mais importante. Bom, e Falcão, um ponto que vale se destacar. Você tentou para o campo, se destacou, mas voltou para a quadra. A partir do momento que você voltou para a quadra, várias coisas acabaram acontecendo, né? Até títulos mundiais, o Falcão como atleta, como jogador, como líder, começou a criar um teu maior. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação e também da conquista do último Mundial pelo Brasil, que você jogou com paralisia facial e tudo mais. Como é que é essa história? Bom, primeiro na minha saída do futsal foi uma situação muito complicada, uma decisão difícil, porque eu estava aqui em Jaraguá, no meu melhor momento da carreira, numa crescente muito grande, já estava superando um pouquinho a morte do meu pai e tinha acabado de ser o melhor jogador do mundo e eu estava feliz aqui. Então foi, claro, uma oportunidade, um clube como São Paulo, já super me valorizando dentro da proposta e realmente eu fui com um aperto no coração. Foi legal, foi bacana, foram 6 meses de grande importância para minha carreira, de saber que o meu reconhecimento no futebol pela aceitação do público era pelo que eu fazia nas quadras. E aí, conforme passou 3, 4 meses, o seu Vander começou a entrar em contato, os outros patrocinadores também, que eles viam que eu não estava sendo aproveitado como deveria no futebol. E eu não tive dúvida que quando foi juntando o fato de eu não jogar, de não estar feliz, de estar passando por situações que eu nunca tinha passado, de ficar no banco, ou às vezes nem ser relacionado, aquilo para mim foi uma novidade ruim. Eu aprendi com aquilo, foi muito bacana. E aí foi quando o seu Vander foi a São Paulo, me fez a proposta oficial para eu voltar, os outros patrocinadores também. Eu não me arrependo nenhum momento de ter ido, acho que a experiência foi muito válida, muito bacana. E não me arrependo nem um pouquinho de ter voltado às quadras, que é o que eu nasci para fazer, que eu não preciso provar nada para ninguém. Já faz aí mais de 10 anos e o pessoal ainda comenta desse assunto como se fosse ontem, né? Então ficou uma frustração para todas as pessoas. E sobre o Mundial de 2012, acho que foi mais um capítulo, né, de uma história grande que eu tenho para contar na minha vida, na minha carreira. As coisas sempre acontecem na hora certa, da melhor maneira possível. E lá realmente eu tive uma lesão na panturrilha logo no primeiro jogo. Aí aquele nervosismo de não saber se eu conseguiria jogar de novo me deu uma paralisia facial. E eu acabei voltando no momento certo na Copa do Mundo, no jogo que o Brasil vinha perdendo para a Argentina por 2-0. Eu entrei faltando 8 minutos, conseguimos empatar o jogo no tempo normal, com um gol meu e um gol do Neto. E na prorrogação fiz o gol da classificação para a final. E aí na final fiz aquele outro gol contra a Espanha, né? Então acho que foi o Mundial que eu joguei menos tempo, porém foi o mais especial por tudo que só eu sei o que eu passei durante aqueles dias. Então para mim foi superação total. Bom, e você acha que alguém da família vai seguir os seus passos? O Enzo, o Luigi? Estão aí, né, cara? Eles nasceram dentro do ginásio, praticamente os dois cresceram aqui em Jaraguá do Sul. Então eles só assistiam alguns momentos do jogo, eles ficavam jogando bola o tempo inteiro. E tá no sangue, né? Quando você já nasce no ambiente esportivo, é muito difícil você fugir disso. Mas eu, como pai, eu deixo eles muito à vontade, a pressão para eles que eles sejam atletas é zero.
porque o atleta está muito perto do sucesso e da frustração, e para mim como pai é muito triste imaginar um filho frustrado, mas eu vou deixar rolar, vou deixar eles têm a cabeça boa, eles sabem que não tem pressão nenhuma, e eu espero que eles sigam um caminho que seja positivo, independente se seja no esporte ou não. Bom, vamos fazer um bate-bola aqui, um toque e sai? Vambora, tô com você. Então tá preparado? Vamos começar já então. Terminou o assunto falando dos filhos, vamos falar família. Cara, família é a base de tudo, né? Porque eu sempre me preocupei apenas em jogar. Os meus filhos, quando vieram para me dar uma força maior. A Tatiana sempre se preocupou com toda a parte extra de quadra. Então, eu acredito que 70% de tudo que eu conquistei tem a base familiar. Bom, então vamos lá, um número. Número 12, né? Aqui tá tatuado na perna, aqui, marcado para sempre. É o número da minha sorte, com certeza. Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul tem a principal história na minha vida, como criação dos meus filhos, como atleta, como profissional. Foi aqui que eu cresci e conquistei o mundo, né? De alguma forma, o profissionalismo que eu tive que ter aqui, o jeito que eu fui tratado, o jeito que eu tratei. Então, eu tenho uma história muito bonita em Jaraguá. Bom, futsal no Brasil. Futsal no Brasil vem passando por um período muito complicado, principalmente de confederação. É um esporte que poderia estar muito acima do que está, mesmo assim é um esporte que tem grandes números de audiência, de participantes, de clube, de campeonatos estaduais, coisas que outros esportes de quadra não têm. Porém, isso é muito mal vendido, né? Ninguém sabe a força que o futsal tem. Quando você mostra os números comparando ao vôlei, ao basquete, de quantos participantes tem nos campeonatos estaduais, às vezes tem estados que nem tem, Santa Catarina é um que nem tem campeonato estadual de vôlei ou basquete, o futsal tem série ouro, série prata, assim como no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo. Então o futsal tem uma força muito grande, porém mal vendido. Agora com essa nova gestão, eles estão dando um pouquinho mais de abertura para que a gente possa opinar para o crescimento do esporte. Eu acredito ainda que a gente possa dar a volta por cima. Bom, um gol marcante aí da carreira do Falcão, são tantos, né, Falcão? Gol marcante, eu sempre, quando falo de clube, aquele gol que eu fiz aqui em Jaraguá de bicicleta na final da Liga, por ser um gol de bicicleta, por ser uma final, acho que foi o gol que fechou o campeonato, foi em 2008, Jaraguá contra a Ubra, né, que eu roubei a bola lá quase na minha área e fiz o gol de bicicleta. Ali para mim realmente, por juntar todos os aspectos no mesmo momento, para mim foi muito especial. Bom, e ao mesmo tempo é aquela pergunta que todo mundo faz e aguarda, né? Falcão, quais são os planos do Falcão daqui para frente, futuramente? O que o Falcão está esperando? Então, Joe, eu tô com 38 anos, ainda conquistando títulos, fazendo gols, porém um momento que as lesões estão insistindo ainda um pouquinho, isso acaba atrapalhando um pouco. Eu nunca fui de ter muita lesão e as minhas lesões são meio raras assim, né? Então buscar médicos aí para que complementem de alguma forma que o meu corpo esteja fazendo falta. Mas quando eu tô bem, quando eu tô treinando, eu ainda não sinto a idade, continuo fazendo gols, jogando normalmente. Então se você me perguntasse há 4 anos atrás, possivelmente eu estaria hoje aposentado já, mas o tempo foi deixando. São 10 finais consecutivas de liga, né, com 9 títulos, então eu estou conseguindo jogar ainda em alto nível. Se as lesões insistirem, é uma coisa a se pensar, porque realmente é muito triste você ficar machucado o tempo todo, mas eu acredito que a minha tem soluções, e aí eu vou deixar o corpo dizer o momento de parar ou não. Fora o âmbito esportivo, tenho outras coisas relacionadas à música, à construção. Estou tentando já mapear um pouquinho o pós, né? Manter no esporte de alguma forma também, mas sempre preparando psicologicamente para parar, né? Porque quando eu parar de jogar, quando eu acordar no dia seguinte, saber que eu não tenho mais aquela rotina que eu tive nos últimos 20, 25 anos da minha vida, não deve ser fácil. Então estou me preparando para que isso aconteça da melhor maneira e na hora certa. Alessandro da Rosa Vieira, Falcão, campeão do mundo, obrigado aí. Obrigado a você, sucesso, Jorge. Tá? Sempre um prazer falar com você. Satisfação toda nossa. A todos aí. Ei, o negócio é o seguinte, se você curtiu, clique aqui em gostei. Mas não se esqueça de se inscrever primeiro aqui no nosso canal.